tarde. Nesta fase da nossa vida, eu não exageraria falando de uma responsabilização criminal. De resto, nem sou criminalista, nem sei se haveria fundamentos. Mas para um esclarecimento cabal de tudo o que se fez, e fez erradamente, incompetentemente e irresponsavelmente, muito do que nos trouxe até aqui. Sabe que o erro de fundo está no seguinte: nós pretendemos ter hoje um modelo social parecido com o modelo social que foi criado na Europa nos meados do século passado. Simplesmente as pessoas esquecem-se que esse modelo social podia ser alimentado porque a economia era muito próspera, havia uma grande dinâmica económica, porque o número de beneficiários era pequeno e porque havia um equilíbrio demográfico. Estes três fatores que permitiram fazer-se ingrar o chamado Estado Social desapareceram. Hoje a economia está debilitadíssima, o problema demográfico é gravíssimo, sobretudo em Portugal, quer dizer, qualquer dia há muito poucos jovens para muitos idosos, e a quantidade de gente protegida é uma imensidão. Eu refiro aí 5, 6 milhões de funcionários, de pensionistas, de desempregados, de doentes, de pobres. Bom, portanto, este modelo não poderia subsistir. E sabendo-se que agrada muito à população portuguesa ser subsidiada, ser ajudada, ser protegida, os governos estão sempre prontos para... Aliás, todos os partidos apresentam sempre novos benefícios. Quando há eleições, não há nenhum que se cale que não apresente mais benefícios. Ora, isto foi irresponsavelmente prosseguido durante os últimos 20 anos. E o que é que aconteceu? A nossa economia foi-se debilitando, as receitas fiscais não puderam acompanhar o ritmo do acréscimo das despesas, o Estado teve de se endividar, enfim, para cobrir os déficits, e caímos nisto. Mas o senhor percebe-se que não foi só em Portugal, o senhor faz também um diagnóstico da Europa, toda ela se desindustrializou, ficando muito mais frágil e representando pouco na economia mundial. Repare, o que aconteceu à Europa, que é um problema a que se não presta atenção, olha só para estes problemas institucionais do mau funcionamento da Europa, mas a Europa também teve uma queda como nós. Os 30 anos de 45, 75 foram altamente prósperos. Havia condições para que houvesse prosperidade económica. De 75 a 90, a desindustrialização foi-se operando. Nós sofremos as deslocalizações, que todos conhecemos, como toda a Europa sofreu. Portanto, a Europa, ao desindustrializar-se, perdeu o seu maior trunfo na hegemonia política e económica mundial. E depois veio esta globalização que faz com que tudo o que seja indiferenciado vai para os países de mão de obra muito barata e aquilo que seja muito nobre, entre aspas, fica para os países altamente desenvolvidos. Quer dizer, Portugal e outros países ficam no meio sem nenhum futuro do ponto de vista económico. Ora, sem economia, o Estado não pode ter a dimensão que tem. E isto era previsível, foi dito por mim e por outras pessoas, vezes sem conto. Nunca ninguém ouviu. E toda a gente que faz aqui na vossa estação e fora daqui análises, o mais que faz é análises trimestrais, que não dão ideia rigorosamente nenhuma. Isto tem que se ver a 5, a 10, a 15, a 20 anos. Portanto, isto tudo era previsível, era fatal. A crise internacional antecipou um pouco e agravou, mas daqui a 3 ou 4 anos sozinhos íamos cair na situação em que estamos. Como dizia Einstein, um problema não se resolve dentro do sistema que o criou. E agora? Resolvemos isto como? Ouça, por mim, eu entendo que o calcanhar daquilo está na desqualificação dos partidos. Ou seja, enquanto os partidos não fizerem uma revisão dos seus verdadeiros objetivos, deixarem de ser agências de colocação de empregados, e este problema que referiu aí dos subsídios vitalícios, etc., isto é uma forma de dominar o deputado. Quer dizer, o deputado tem que lá estar uns anos. Isto já acabou, aliás, a lei mudou felizmente. Mas um deputado tinha que estar ali quieto e calado para não ser posto fora das listas. Então, assim, isto é uma forma, digamos, não é de castração, mas é de domínio sobre a liberdade. Logo, o deputado é mal escolhido, porque é escolhido pelo chefe do partido. Como sabe, não há deputados fora dos partidos. Portanto, tem que se portar bem para entrar nas listas. E depois de estar lá, tem de estar sossegado, porque senão não entra nas listas seguintes. Então, assim, desta vida partidária, com a profissionalização da atividade política, quando eu andava na política, normalmente nós tínhamos profissão. Víamos do escritório, do emprego, da banca, fosse onde fosse, e saíamos. Daí de 1 ano, 2 anos, sem problemas. Agora não. As pessoas profissionalizam-se e depois não têm para onde ir. Portanto, os episódios caricatos desta última campanha eleitoral pareciam umas feras uns com os outros. Quer dizer, é que estão ali salvar o futuro.
Não estão a tratar do país, estão a salvar o seu futuro pessoal. Portanto, os partidos, se não fizerem uma volta muito grande, este sistema partidário vai conduzir o país a uma situação de grande gravidade, mais grave do que agora. O senhor descreve-o como um sistema distorcido e desacreditado. A questão é, ele vai ser capaz de regenerar-se? O senhor acredita nisso? Ana, repare, nós agora estamos postos perante um desafio muito sério. Não vem dinheiro para pagar salários e pensões se nós não cumprirmos um conjunto de soluções que foram negociadas pelo governo que vai sair e que se nos impõe. Estas medidas, quanto a mim, não vão resolver o problema. Mas nós não teremos cara nem condições para amanhã rediscutir o problema se não nos portarmos bem agora. Portanto, nós temos que nos portar bem, cumprindo tudo o que seja possível, se for tudo aplicado ainda melhor, porque se daqui a 2 ou 3 anos tivermos de enfrentar problemas financeiros, apresentar-nos-emos como gente que se esforçou e não como gente que se descuidou. Portanto, este programa não acredito que vai resolver o problema. A nossa economia está demasiado de rastros há muito tempo, por razões, enfim, que se calhar não há tempo aqui para explicar. Mas para cumprir este acordo, nós também estamos a partir de um pressuposto de crescimento da economia. É isso que eu quero dizer. É que a economia portuguesa só cresce com a procura interna, quer dizer, com o consumo interno, grosso modo, e com investimento. Investimento não há. O consumo interno vai cair brutalmente, porque os salários diminuem, porque os impostos aumentam, por conseguinte, esse fator de crescimento da economia não existe. Diz-se exportar. Bom, nós temos exportado e em metade dos anos as relações comerciais com o exterior não contribuem para o aumento do produto. São negativas. E nos anos em que são positivos, contribuem com 1%. Quer dizer, se exportarmos bem, nós poderemos crescer 1%. Quer dizer, é a perspectiva que temos nos anos próximos. Com 1% não é possível realmente resolver o nosso problema. Porque o Estado atingiu uma dimensão. Bom, num país com 10 milhões, se nós temos 5 milhões a receber prestações do Estado, percebe-se que isto está errado. E que estava erradíssimo e que não quiseram ver por razões de demagogia e de incompetência. Portanto, é difícil que nós cumpramos. Agora, acho que as medidas devem ser, na medida do possível, aplicadas, e se daqui a 2 anos tivermos que aparecer na praça pública, aparecemos pelo menos como gente de rigor e de boa vontade. Portanto, acha que temos 2 anos para provar alguma coisa? E será esse o prazo para perceber se somos obrigados a renegociar a dívida ou não? Tudo é relativo. Comparado com estes anos todos que temos de governação para trás, fazer melhor já é um bom serviço. Porque o que se fez foi uma lástima. Como aliás, a situação portuguesa demonstra. Portanto, fazer melhor, seguramente que é possível. Fazer o melhor possível vai depender do governo que venha. Eu, por mim, entendo que se deve fazer o maior esforço que esteja ao nosso alcance para cumprir. Porque se nós reaparecermos a tratar do problema da dívida, teremos todas as vantagens em aparecer de cara erguida. É muito importante esta discussão sobre o tamanho, a dimensão do governo. Haver 14 ou 18 ministérios, isso faz na verdade alguma sabe diferença? Que eu sou por governos pequenos. Pelo seguinte, é que sabe que onde há muito português há muita conversa. Eu costumo dizer que um português normalmente vale mais que 2. Porque um sozinho faz o seu trabalho. Com 2, já chega tarde, não deixa eu trabalhar, e depois vem discutir futebol ou política. Portanto, em Portugal os órgãos devem ser tão pequenos quanto possível se quiser fazer alguma coisa. Da experiência que eu tive do governo, acho que um governo com 10 ou 11 seria muito mais eficaz. Portanto, eu sou partidário de um governo muito pequeno. Porque isto é uma fantasia esta de muitos governos, é muita conversa, muita dispersão, e, portanto, eu alinho pelo governo pequeno. Agora, não é possível por razões de rearranjo orgânico, não é? Mas se daqui a um ano for possível, eu sou dos que defendo um governo muito pequeno. E em modelo de coligação, no momento destes? Qual é a sua fé? Esta que existe. Esta que existe. Eu preferiria uma coligação que englobasse o PS. O PS sem José Sócrates é um partido praticável. Com ele é que não era. Portanto, acho que havia toda a vantagem, realmente, em que o PS entrasse ou dentro do governo, ou fizesse um qualquer acordo para além do próprio acordo com as entidades estrangeiras que aí estiveram. Não é possível, porque o futuro Primeiro-Ministro excluiu essa hipótese. Bom, é o melhor que se arranja, não vale a pena perder tempo. Pelo que se tem podido ler nos jornais,
nas discussões entre o PSD e o CDS já se percebeu quais são as áreas em que é mais difícil o acordo, ou em que os dois partidos têm, de facto, visões diferentes. Algumas delas têm a ver com a taxa social única, com o modelo de segurança social, com a privatização da RTP. São estes os dossiês mais importantes do momento? Ouça, eu não sei o que é que se está a passar. Não suponho que o problema da RTP seja um problema gravíssimo, embora ele, se tivesse responsabilidades, remodelaria radicalmente a RTP. Nós precisamos de uma estação de serviço público, não é para dar futebol, é para dar concursos, como vocês, isso é para os privados. A RTP do Estado acho que não deveria ser assim, mas acho que não é um problema urgente. Como nada disso de que se fala agora é urgente. Há um caderno de encargos, chamemos-lhe assim, e temos realmente que começar a cumprir. Bom, e estou convencido que no Governo eles acabarão por cumprir rigorosamente e pôr de lado estas coisas que podem esperar um ano ou dois. Nós vimos que na sexta-feira passada, voltando um pouco atrás nesta nossa conversa, a Grécia aprovou um pacote de mais rigor para conseguir ter acesso à próxima tranche do empréstimo, e hoje as agências de rating prejudicam-na ou qualificam-na de forma negativa. Isto é uma perseguição, é o que em relação aos mercados financeiros e à capacidade de resposta dos países? Quem olhe, bem, eu não conheço a economia grega, mas conheço a nossa. Quem olhe para estas economias realmente tem expectativas muito pouco favoráveis. Porque a nossa economia veio nos últimos 40 anos sempre a perder dinamismo. Nós crescemos 6% nos anos 60, agora crescemos 0,6% de 2000 a 2010. Ora, com esta economia, e sem que se veja com um fundamento muito sério a capacidade de relançar a economia, as perspectivas das agências de rating e de qualquer pessoa que objetivamente olhe para o problema são realmente bastante desanimadoras. E nós somos vítimas da possibilidade de contaminação, ou somos só vítimas de nós próprios? Ouça, eu gostaria imenso que a Grécia resolvesse os problemas, oxalá resolva, porque eu receio uma coisa que não é muito visível, é que os europeus do centro já estão fartos de nós. Quer dizer, o problema já não é racional. O problema acho que já é muito emocional. E acho que devemos fazer tudo para que não se fartem de nós. Porque nós sozinhos teríamos um problema gravíssimo. É claro que há quem diga, vamos pedir aos palopes dinheiro emprestado. Está-se mesmo a ver que resolvia as nossas angústias, não os palopes, está-se mesmo a ver. Mas nós temos que cumprir com rigor. Que a economia vá corresponder, eu digo, não espero. Por razões que lhe expliquei. Nós não vamos ter procura interna e a procura externa também não vai ser decisiva. Portanto, os próximos 10 anos de economia não vão ter uma resposta saudável. Vamos empobrecer necessariamente? Não, já estamos a empobrecer, porque se você olhar para os números do que produzimos e do que nós pagamos de juros, já estamos a empobrecer. O país chamado rendimento nacional, o PIB é aquilo que se fala mais. Mas há uma outra realidade que é o rendimento, que é o PIB menos o que se paga lá fora. Se você deduzir ao que nós produzimos o que pagamos lá fora, por exemplo, nós em 2010 pagámos de rendimentos 8 mil milhões. O turismo rendeu 4,7. Quer dizer, o turismo já não chega praticamente para os rendimentos que pagamos. Portanto, nós já estamos a empobrecer. Há dias fiz umas contas grosseiras, nós estamos ao nível de 2002. Estamos já recuados, do ponto de vista económico, 10 anos quase. E nós vamos ouvindo preocupações, nomeadamente do Presidente da República, com a desertificação, com o envelhecimento da população, com a necessidade de voltar à agricultura, com as capacidades que o mar tem. Isto não são respostas a curto prazo, pois não? Ouça, eu tenho ouvido o Presidente da República várias vezes falar disso. O problema não é o mar, ou o ar, ou a terra. Em todos esses sítios é possível realizar empreendimentos. O problema é que não há condições para atrair investimento. Se alguém vem a olhar para os nossos tribunais, foge logo. Se alguém pergunta sobre como são os impostos, foge. Se alguém perguntar sobre a burocracia, foge. Porque assim não é o mar. Se houver condições de atração de capitais, aparece gente para ir para o mar. Enquanto não houver capacidade de atração de capitais, nem para o mar, nem para a terra, nem para o ar. Então, o seguinte, é um objetivo do Presidente da República que eu acho que está mal colocado. O problema é criar condições para que se invista. E depois aparece, você sabe que a economia de mercado, onde se ganha dinheiro, aparece logo gente. Agora, se vai para um país para perder dinheiro ou para andar a ter que comprar políticos e funcionários, é claro que ninguém vem. A razão por que não se investe no mar é porque não há condições gerais para o investimento. E vamos estar durante décadas empenhados em pagar juros e dívidas. Não vamos ter essas condições, pois não?
Não vamos, desculpe. Não vamos poder criar essas condições para chamar investimento? Não, uma coisa não